Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Hermínio Corrêa de Miranda, o grande escriba, sempre na companhia da minha querida amiga Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio e filha de Dona Inês Chiarelli de Miranda. Daqui a pouquinho vamos falar de Dona Inês, alguma coisa. Mas, Ana, como eu sempre faço, vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro com Ana Maria, para lembrarmos algo da vida, da obra, da família do grande escriba. Esse homem que, com muito amor, escreveu seu nome nas páginas e nos painéis do movimento espírita brasileiro. E aqui estamos reverenciando a cada semana o valor do seu trabalho. Então, pedindo permissão a Deus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Ana Maria, eu vou aqui cometer uma inconfidência, embora todos estão notando, né? Pessoal, cesse tudo que a antiga musa canta, né? Outro valor mais alto se levanta, mas não é um valor literário, é um valor tecnológico, né? Até o último programa, a Ana entrava pelo celular. Ana está inaugurando hoje seu tablet. Vocês estão notando aí a mudança do diapasão do nosso enquadramento aqui. Ana, que maravilha! Você agora em pé de igualdade comigo, dividindo a tela mesmo. Já pensou? Tudo bom? Só na tela mesmo que eu estou em pé de igualdade. Tudo bom, minha amiga? Como é que tá? Tudo, graças a Deus. Muito bom. Muito bom estar aqui com todo mundo novamente no nosso canal, né? Nosso canal. E estar com os nossos amigos de novo é muito, muito prazeroso para mim. Muito obrigada. Ana Maria, me diga uma coisa, você já está dominando aí o tablet? Já É está? ruim. Vai levar uns 15 anos, mais ou menos, para eu dominar o tablet. Eu sou igual ao papai, máquina comigo não funciona. Eu ia falar isso, quando o senhor daí deu o computador, mas no instante dominou. E ele O amou. daí, o daí fazia tudo que você pode imaginar no computador, tudo. Montava no computador. É, Bem, Ana, veja bem, semana passada, pessoal, até explicando, tivemos um problema técnico, não é? Não foi possível eu e Ana gravar. Eu estou em Recife, Ana está no Rio de Janeiro e acontecem essas intermitências, né? Mas, Ana Maria, no domingo foi o maravilhoso, sagrado Dia das Mães, já meu primeiro Dia das Mães sem a minha mamãe, orei muito e passei incólume, pensando em mamãe sorrindo no plano espiritual. Mas, Ana, você também foi um dia especial, como eu acho, todos os anos, você lembrando de Dona Inês, mas você quer falar alguma coisa, porque está tão pertinho, a gente ainda está sobre a aura desse dia maravilhoso. Você quer falar alguma coisa sobre o Dia das Mães? eu quero sim, Bruno, porque e te agradeço por essa oportunidade, porque acho que uma ou duas vezes, quando eu falava sobre o papai, eu dizia assim, Bruno, eu nunca menciono a mamãe nas minhas lives. Lembra que eu falava isso para você na live? Porque o foco era o papai, né? Mas o foco era o papai, depois que a mamãe tinha atuado sobre ele, tá? Que a mamãe é que era o sustentáculo dele, os alicerces dele e os empurrões. Então, eu queria falar sobre ela porque ela foi, assim, isso tudo que eu falei. Ela foi a pessoa da vida dele e ele foi a pessoa da vida dela. E foi muito lindo a vida deles. Mas então, como o Dia das Mães são todos os dias, Bruno, eu quero homenagear, de qualquer forma, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, principalmente, antes de mais nada e tudo. E quero homenagear também
as minhas avós, Helena e Alzira, e as filhas delas todas, e as minhas primas, minhas tias, que foram mães, que são mães, a minha irmã Marta, a minha cunhada, todas que foram mães, e algumas mães que eu herdei, sabe? Porque eu tenho herança também materna, não é só a mãe verdadeira, não. Tipo assim, mas primeiro, esqueci também Dona Maria, mãe do Daí, meu marido falecido, né? Mas eu queria homenagear também Evinha e Ceissa Tavares, conhece? Dona Julieta, minha Juju querida lá de Brasília, Dona Petronila aqui do Rio, Dona Maria Virgínia Pires, do Herculano Pires, minhas amigas Patrícia, do Taua, Maristela, Dionísio, minha grande amiga, a Tereza Rabelo e todas as mães que tiveram a felicidade de ser mães nessa vida. Eu sou eternamente grata pela existência das mães. Deus criou uma coisa perfeitíssima. Ana Maria, então, você fazendo essa saudação, lembrando essas mães maravilhosas, gratidão na parte que me toca, Ceissa e Evinha. Eu adoro quando você chama minha mãe de Evinha, viu? É minha, Adoro. é Olhe, minha. Ana, como você se referia, e a gente já tinha esse encontro marcado. Pessoal, hoje é um programa especial, um programa documental. Ele vai ser dividido em duas partes. É um programa sobre Inês Chiarelli de Miranda, essa esposa, mãe, essa mulher extraordinária. Como Ana disse, o apoio de Hermínio na vida e nas atividades, né? Nas empreitadas que o Hermínio teve, dentre elas, o Espiritismo. Ana, a gente vai dividir em duas partes. Né? A primeira parte, até a estadia, o nascimento, até a estadia de Dona Inês nos Estados Unidos, da sua volta para o Brasil. Essa segunda parte da volta para o Brasil a gente vai ver semana que vem. Pessoal, é um programa lindo. Vocês não imaginam o divã de fotografias que a gente vai mostrar aqui. E tem até uns documentos impressionantes, né? Até de presidente da República. Né? Vou ficar calado, vou ficar calado. Então, a gente vai iniciar agora essa primeira parte. Ana, com a palavra você sobre essa mulher extraordinária, Inês Chiarelli de Miranda. Muito obrigada. Um nó na garganta, né? Mas é como eu te falei, atrás de todo grande homem, o ditado diz, existe uma grande mulher. E assim eu vou falar sobre a minha mãe, que foi uma grande mulher. Então começa assim, Bruno. Era dia 29 de maio de 1921, numa pequena cidadezinha de Minas Gerais chamada Aiuruoca. Aiuruoca. Essa cidade é bem pequena, muito pouco populada, mas uma graça de lugar. Tem rios, tem cachoeiras, tem montanhas. É um lugar assim, nossa, é simplesmente aconchegante. E a vovó e o vovô Rafael, pai da mamãe, tinha vindo da Itália alguns anos antes com o pai dele, vovô Antônio, bisavô Antônio, e o bisavô ficou aqui durante algum tempo no Brasil e voltou para a Itália, para a esposa dele e os filhos dele que ficaram lá. O vovô Rafael se apaixonou pela vovó Alzira, que era minha avó, que era de uma família muito bem posta lá em Airuoca, e casou com ela e tiveram 10 filhos, sendo que o contrário do papai, a vovó do papai teve 8 rapazes e 2 moças. A vovó Alzira teve 8 moças e 2 rapazes. E, coincidentemente, o segundo filho de ambas as famílias morreram ainda jovens. O Petrônio
da vovó, irmão da mamãe, e o irmão do papai, o segundo. Me fugiu o nome agora, são tantos nomes na minha cabeça. Bom, mas de qualquer maneira, a mamãe nasceu dia 29, já é frio em Minas, em maio, final de maio, mas 15 dias depois que ela nasceu, a vovó Alzira, que naquela época ainda se fazia, as esposas, quando tinham neném, faziam aquele resguardo, né? De 20 ou 30 dias, dependendo e tal. Vovó ainda estava deitada, mamãe tinha 15 dias no bercinho dela, linda de morrer. Eles ficaram felicíssimos, ela com os olhos verdes, a coisa mais linda. E a vovó virou para o vovô na cama e disse assim para ele: Rafael, melhor você levantar, dar um pulinho aí, dar um pulinho aí, ver na casa, eu estou sentindo um cheiro de fumaça. Aí ele falou assim: Ô, Alzira, porque você está, assim, ainda muito enfraquecida do parto, né, ainda com as coisas do parto, cansada. E, mas fica calma, não tem nada, não. Ela disse: tem. Vê, porque eu estou sentindo um cheiro de fumaça. O vovô levantou, e quando ele levantou, já era quase tarde. Ou tinha um posto, ou a casa pegou fogo. Tinha, mais assim, acertadamente, tinha um posto fogo, porque o vovô era um comerciante, ele tinha uma espécie de um armazém de secos e molhados, vovô Rafael, e ele estocava muita coisa no porão da casa, eles tinham uma casa muito grande, e ele estocava as coisas no porão da casa. Então, as notícias que eu tenho é de que os ladrões, sabendo disso, tiraram o que quiseram do porão e botaram fogo na casa. Bom, ele ficou. Bom, aí todo mundo correu, né, para ajudar os vizinhos todos com baldes d'água naquela época, 1921, correram para ajudar. A vovó, preocupada com a Inês, que estava no bercinho, chamou as filhas mais velhas, que a mamãe foi a oitava filha. Então, ela chamou as mais velhas, Maria, Yolanda, não sei, corre, pega o bebê lá, cuida do bebê, da bebê e tal. Pegaram a mamãe no bercinho, enrolaram ela em 1001 toalhas e cobertores, olha, e olha só o detalhe, levaram a mamãe para o quintal, porque não sabiam se a casa ia pegar fogo toda, levaram a mamãe para o quintal, e eu sei que uma prima me contou que botaram a mamãe num canteiro de alface, porque a alface era macinha, botaram ela lá, tadinha, num canteiro de alface, para ela não pegar a água que estava sendo jogada na casa, respingos da água. Isso já era 15 de junho, então já estava muito frio. Bom, os vizinhos conseguiram ajudar o vovô, eles perderam muita coisa, a casa ficou muito danificada, e em matéria das provisões que ele tinha para vender também, ele perdeu muita coisa, ele teve um prejuízo medonho, né? Pois bem, a casa ficou muito danificada mesmo, mas paciência. E a mamãe, o bebezinho, a mamãe pegou uma bronquite que aconteceu naquele dia com ela e que ela carregou durante muitos anos essa bronquite. Ela tinha sempre um probleminha de bronquite. Mas ela foi crescendo, né? Muito, muito linda, muito alegre, era uma criança muito alegre, levada da breca, gostava de subir em árvore, essas coisas todas. E vovó teve mais um filho, que foi o tio Zezé, e o primeiro tinha morrido, né? Foi o segundo. E depois do tio Zezé veio a Beti. A Beti era o apelido que nós dávamos a Beatriz. Ela foi a caçula. Pois bem, então, quando a mamãe tinha 11 anos de idade, ela era uma menina ainda, ela já tinha estudado algumas coisas, e as irmãs mais velhas já eram até professoras. Era uma grande diferença de idades, mas só que o vovô, naquela época, podia pagar a escola, né? Para a mamãe, ele já não podia mais.
Ele pagou só o início dela, a alfabetização. Mas quando ela tinha 11 anos, ele morreu. O vovô morreu e a vovó ficou com 9 filhos sem recursos, porque lá não tinha INPS naquela época, não tinha nada. E o vovô era dono do próprio negócio, perdeu muito, e até as que estudavam fora pararam de estudar e começaram a dar aulas às irmãs mais velhas dela. E ela então não pôde continuar estudando. Mas ela era tão forte assim de espírito que ela disse: "Não, eu vou continuar estudando com as minhas irmãs". E aí as irmãs mais velhas, que eram professoras já, começaram a dar aula para ela também, e ela foi aprendendo até que ela própria se tornou uma professorinha de alfabetização de adultos. Elas fundaram um cursinho na casa da vovó à noite. As pessoas que eram analfabetas, não tinham não tinham sido alfabetizadas, iam para a casa da vovó à noite, os senhores e as senhoras, e a mamãe alfabetizava todo mundo. Bom, ela continuou estudando com as irmãs até que ela conseguiu se formar, basicamente, e dar aula num colégio com a irmã mais velha, Maria, em Quatis, que era uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Então, elas duas davam aula em Quatis e todo mês elas tinham que ir a Barra Mansa, que era Quatis, umas 3 ou 4 cidadezinhas, depois vinha Volta Redonda e Barra Mansa e Volta Redonda. Elas tinham que vir a Barra Mansa para receber o salário, que era um salário desse tamaninho assim, porque a irmã dela não, a irmã dela já era muito conhecida, era uma extraordinária professora, Maria, mas ela era ainda jovem, muito jovem ainda, 19 para 20 anos, né, 21 anos. Bom, mas então ela ia para Barra Mansa com a irmã. E lá ela conheceu um rapaz magrinho, quieto, calado. Ela sempre o via com um livro na mão, ou então sentado, pensando e tal. E como o senhor Hermínio Correia de Miranda diz em papéis que eu tenho, documentos que eu tenho aqui para provar, foi amor à primeira vista entre os dois. Eles se conheceram em fevereiro. Papai já, papai já tinha se inscrito na Companhia Siderúrgica Nacional, que acabava de ser fundada, isso em 1942, e o papai já tinha ainda não tinha saído do banco, mas ele já estava inscrito e ele começou a trabalhar na companhia dia 9 de março de 1942. Mas ele já avisou na secretaria, quando ele foi se inscrever, que ele ia se casar em agosto, porque eles se conheceram em fevereiro e começaram a namorar, assim, uma vez por mês, né? E enquanto elas iam lá e eles almoçavam juntos numa pensão chamada Pensão da Babá, o papai tinha um quarto e lá ele morava em Barra Mansa e pagava essa pensão e almoçava lá. E elas duas, quando iam almoçar com ele na pensão da babá. Mas aí era o namoro era durante o almoço, né? Bom, aí o papai se inscreveu na companhia, começou a trabalhar em 9 de março e ela continuou dando aula e vindo todo o tempo. Bom, quando eles ficaram noivos, que foi no dia seguinte, quase que se conheceram, como o papai diz, foi amor à primeira vista, ficaram logo noivos e papai já estava na siderúrgica, já tinha e ganhava 200 reais, 300 reais no banco e passou a ganhar 850 reais na companhia. Já era um pulo o salário, né? Mas era ainda muito pouco. Ele era do baixo escalão da companhia naquela época. A companhia estava abrindo. E ele, assim, de estudo ele tinha pouco, mas ele já tinha trabalhado no banco, já tinha noção de muita coisa e era muito estudioso. Sempre fez os cursos dele em primeiro lugar, sempre, em todos os cursos dele. Bom, aí
eles ficaram noivos e papai começou a comprar as coisinhas de pouquinho, né? Eu tenho até uma nota aqui em casa das coisas da cozinha, não sei quantas panelas, não sei quantas colheres, não sei e no final o senhor deu um desconto para ele de 15 réis. Essa nota é antológica. Bom, mas então quando eles se casaram em agosto, se conheceram em fevereiro, se casaram dia 11 de agosto de 1942, na Aparecida do Norte, naquela igrejinha antiga da Nossa Senhora Aparecida, e foi a conta deles se casarem e ela trocar de roupa, e ele também, e pegar o trem e voltaram para Volta Redonda, porque eles já tinham uma casinha esperando por eles, uma casa de madeira que a companhia dava para os casais recém-casados. Era uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Não tinha nem quintal, de madeira. Não era barraco, mas era madeira a casa. E era no acampamento central, um local muito grande que a companhia comprou e construiu várias dessas casas para os primeiros funcionários, só que não tinha asfalto, não, era barro, barro batido, terra batida. Então, o elemento chave da questão era a galocha. Você sabe o que é galocha, né? Então, o papai, para trabalhar, ele tinha que dobrar a bainha da calça, calçar as galochas para chegar na companhia pelo menos decente, né? Porque senão era poeira ou então barro. Não tinha calçamento, não tinha nada. A mamãe, eles casaram dia 11 de agosto. Quando foi setembro, outubro, novembro, a mamãe ficou grávida. E aí ficaram esperando o primeiro filho. A companhia já deu outra casinha para eles. Quando tem um filho, dava outra. Aquela foto que você tem do papai me segurando e uma casinha no fundo, aquela. Então, já era melhor um pouco, já tinha um quarto, uma sala, cozinha, banheiro, tinha até uma área de serviço, né, com tanque, um quintal e tal, já era muito boa. Foi, assim que eu nasci, eu fui para lá. Acho que foi, eu nasci em 43, em agosto de 43. Eles casaram dia 11 de agosto de 42 e eu nasci 22 de agosto de 43, no ano seguinte. Bom, depois que eu nasci, nós vivemos lá ainda uns 2 anos, eu acho, e o papai ia subindo vagarosamente na siderúrgica quando ele teve acesso a uma terceira casa, melhor ainda, melhor do que essa. Dessa eu não tenho fotos. Mas quando ele passou para essa terceira casa, ele notou que ele precisava, para o trabalho dele, de um curso melhor, uma coisa mais forte em contabilidade. E ele se inscreveu num curso de contabilidade em Barra Mansa, que formava técnicos de contabilidade. Só que não era bem o que ele queria, não. Ele queria uma coisa melhor. E o governo brasileiro, na época, eu não sei se tinha Ministério da Educação, em 1943, 44, não sei. Mas olha só as coisas de Deus, naquilo que ele se inscreveu no curso em Barra Mansa de técnico de contabilidade, o governo brasileiro elevou o curso para um patamar mais alto, ou seja, ciências contábeis. Opa, então ciências contábeis já era quase equivalente a um curso universitário na época, mas tinha que fazer mais matérias, as matérias da contabilidade e as matérias das ciências contábeis. Papai, na mesma hora, se inscreveu nessas outras matérias e assumiu as outras matérias para o curso. Bom, ele fez o curso todo em primeiro lugar, absolutamente em primeiro lugar. E quando chegou no final da 1947, foi a formatura dele, o professor chamou todo mundo para ir lá receber as provas, né? Ele foi também para Barra Mansa receber as provas. Eu já tinha 3 para 4 anos, né? 4 anos. Ele foi lá receber as provas e ele olhou a prova dele, pegou a prova, olhou, examinou e virou a página e tal, e olhou, examinou e chegou para o. Achou estranho que não tinha nada errado na prova, só que a nota era 9.
A nota que o professor tinha dado era 9. Aí ele falou, professor, posso falar com o senhor? Pode. Então ele foi lá falar com o professor, ele disse assim, eu queria que o senhor, por favor, me mostrasse onde que está o meu erro na prova. Ele disse, não, Hermínio, você gabaritou a prova está 10. Você fez o curso todo em primeiro lugar, a prova não tem erro. Ele disse assim, mas então por que a nota 9? Por que não 10? Aí papai era um homem muito justo também, entende? Bastante justo, muito justo. Aí o professor falou assim: não, Emílio, é o seguinte, quando eu dou aula para professores, eu dou a nota 10, mas para alunos, a nota maior que eu dou é 9. Ele disse: olha, o senhor me desculpa, perdão, mas isso não me faz sentido. O senhor permite que eu vá falar com o diretor? Ele disse: vai. Aí ele foi, falou com o diretor veio até a sala e falou para o professor: não, você não está dando aula para professores aqui, você está dando aula para alunos. E se o aluno não tem um erro na prova, o aluno tem que tirar 10. Certo. E perfeito, fechou a prova dele em 10. Eu tenho até uma foto quando ele morreu. A La Chatre publicou uma revistinha chamada A Despedida. E lá tem a foto dele desde pequenininho no colégio em Baipindi, quando o padrinho dele levou ele para lá, que o vovô não tinha condições de pagar. E eu tenho a foto dele desde pequenininho até essa formatura dele. Ele de beca, sentado numa cadeira com as mãos assim, né? E o anel com rubi, que era do primeiro lugar, e era o anel de formatura de contador. Esse anel, depois, ele pegou a aliança dele, ele não gostava de usar nada, relógio, aliança, nem cinto ele gostava de usar. Por isso que tem muita foto dele com suspensório, já na idade mais adulta, né? Olha lá a foto sua, né? Ele não gostava nada que apertasse ele. Bom, então, ele deu esse anel, tirou a aliança dele, mandou fazer um anel para a mamãe com a pedra vermelha e deu para ela. Bom, aí o papai continuou, e depois desse curso que ele fez, que ele se tornou contador já, né? Ele teve uma promoção e com isso ele foi para a casa tipo C, que era a casa mais cobiçada em Volta Redonda. Isso já foi 48, 1948. Ele teve uma promoção na siderúrgica, ele já era formado em ciências contábeis, já era chefe de uma seção, e ele foi então para essa outra casa. Essa casa já tinha sala, 3 quartos, cozinha, banheiro, uma salinha de jantar, tinha dependências de empregada, tinha canteirinho para plantar a planta, tinha quintal, tinha gramado, tinha varanda, tinha tudo. Eram as casas mais desejadas para a população que era bem, já era graduada, mas não tanto quanto os engenheiros. Os engenheiros eram os principais, eles moravam num lugar chamado Laranjal. Era subia uma rua bem no alto, assim, era um morro, e as casas dos engenheiros eram todas lá, de 2 andares, garagem e tudo. Os engenheiros eram os principais da siderúrgica, né? Lógico. Mas papai nessa casa estava muito feliz. Bom, então, mas antes dele ir para essa casa, nessa terceira casa, era costume da companhia siderúrgica, que ainda estava se formando, né, e contratando mais funcionários e tudo mais, se alargando e tal. Era costume das esposas dos diretores, 2 esposas, visitarem as famílias, que não eram tão graduadas quanto os engenheiros, né? Papai era um técnico, ainda não tinha se formado em ciências contábeis. Então, eles foram visitar papai e a mamãe, de surpresa, era sempre de surpresa. Chegaram na casinha dela, na terceira casinha, né? Essa foi a quarta, e começaram a conversar com ela, se apresentaram a esposa do presidente siderúrgico, então, muito prático, com a mãe para ela,
cozinha, fazer um café, elas foram acompanhar a mamãe para ver a cozinha e tal, direitinho. Uma delas virou para a mamãe e disse assim, o Inês, é, com como é que você dá esse brilho nas suas panelas? Ela disse, eu areio. Aí ela disse, sim, mas areia com o quê? Ela disse, com areia. Aí, se areia as panelas com areia, eu acho que não tinha sapólio naquela época, né? Então, elas ficaram bobas de ver o capricho da mamãe com a casa, tudo direitinho. Não é pobre, mas não era uma casa, né, todo muito bem mobiliada. Mas ficaram encantadas. Voltaram para a sala e uma delas virou para a mamãe e disse assim: Mas me conta, qual é o seu grande sonho? Aí ela disse assim, na lata, né? Ela disse assim: Meu grande sonho é ir para os Estados Unidos, criar meus filhos em Nova York. A mulher quase levou um susto, né? Era muito pouca coisa que ela sonhava naquela época já, né? Ir para os Estados Unidos. Bom, então ficou essa fase dela querer ir para os Estados Unidos. Bom, no ano seguinte, em 48, a mamãe ficou grávida novamente, e deve ter sido em março por aí, ela ficou grávida, e o Gilberto, não, e a Marta nasceu em fevereiro do ano seguinte, em 49. Mas eles já estavam na casa, na última casa. E a Marta nasceu 1º de fevereiro, 4 de fevereiro de 1949. E era uma boneca, era xerox da mamãe. Lourinha, assim, cabelinhos ondulados, olhos azul. Não, a Marta tem olhos verdes, igual da mamãe, olhos verdes. Vocês vão ver a foto dela, mas é uma teteia. Mas levada da breca, igual a mamãe, levada da breca. Bom, então já moravam nessa casa e tudo, e já eram felizes. Aí, certo dia, o papai chegou para a mamãe e disse assim: Inês, ó, sabe fulano que chefia o escritório de Nova York? Sim. Pois é, o contrato dele de 2 anos lá terminou e ele vai voltar para o Brasil. Ele vai voltar para o Brasil. A mamãe virou para ele e disse assim: Você vai se candidatar à vaga, né? Aí ele falou: Não, minha filha, eu só estou te contando que ele vai terminar. Como é que eu posso me candidatar a uma vaga? Você vai se candidatar. Ela não deixou ele não deixar, não querer. Ela deu um empurrãozinho nele. Ela disse para ele: Vamos criar nossos filhos em Nova York. Ela falou para ele, na lata, assim. Ele se candidatou e tirou o primeiro lugar. Foi para Nova York, foram para Nova York. A Marta fez 1 ano no dia 4 de fevereiro de 1950. No dia 19 de fevereiro, logo depois que a Marta fez 1 ano, eles desembarcaram em Nova York. Imagina você, 15 dias e pouco depois que a Marta fez 1 ano. Então, eu fui com 6 anos e meio, a Marta com 1 ano, bebê ainda, para Nova York. Chegamos lá, fomos para um hotel, até o papai encontrar um apartamento. Eu, zero inglês. Eu não tinha nem ido para a escola no Brasil ainda. Eu era muito criança, não podia ir para a escola no Brasil, com 6 anos. E não sabia ler nem escrever, nem muito mal português. Papai e mamãe tinham me ensinado algumas coisinhas, mas inglês zero. Mamãe, menos do que zero. Ela não sabia nada. Então, olha a situação. Papai saía às 8 horas, tinha que estar às 8 horas na companhia em Manhattan, que era meia hora de metrô, lá de onde ele encontrou um apartamento, e voltava às 5, 6 da tarde. E durante o primeiro mês que nós tivemos lá, nós vivemos nesse hotel, até que ele finalmente encontrou um apartamento. O salário dele tinha dobrado, mas metade do salário ele tinha que pagar o aluguel, o que não acontecia em Volta Redonda. Em Volta Redonda, a companhia dava a casa, mas lá ele tinha que pagar. Então, sobrava $400. Ele ganhava 800, mas era um dobro do que ele ganhava aqui no Brasil, mais do que o dobro. Excelente. Só que tinha que pagar o apartamento. Era um condomínio assim muito, não é um condomínio como se chama hoje, mas era um parque assim muito grande. Tinha 7 edifícios, 3 edifícios tinham 6 andares e 4 edifícios tinham 4 andares.
Ele comprou um desses de 4 andares, não tinha elevador nem nada, mas era muito pequeno o apartamento, tinha uma salinha de entrada, uma cozinha bem pequena, uma sala de visita. Eu não faço ideia, eu acredito que uns 12 ou 14 metros quadrados era o máximo da sala de visita. Um corredor, um quarto ao lado do corredor e o banheiro lá, enfim. Tinha um armário no corredor, um armário no quarto, no único quarto, e na cozinha tinha 2 pias, porque as casas americanas têm sempre 2 pias. Tinha o fogão, já vinha com apartamento, e a geladeira já vinha com apartamento, e os armáriozinhos para guardar as coisas. Mesa não tinha, porque não tinha espaço. Se entrasse 2 pessoas na cozinha, era muito pequeno. Então, a mesa era uma tábua que ficava deitada assim na parede, e quando a gente ia almoçar, ela levantava, tinha as pernas, a gente batava para baixo e almoçava. Geralmente era ou a mamãe sozinha com a Marta, ou o papai sozinho à noite, ou eu quando chegava do colégio e tal. Bom, é, foi assim muito difícil eles se adaptarem, porque papai e mamãe dormiram no sofá-cama da sala durante os 5 anos que nós moramos lá. Era uma vida muito apertada. Mamãe ali segurando a barra, sem saber falar inglês, sem poder se comunicar, sem saber ir no supermercado. Eu já tinha entrado para o colégio, obrigatoriamente, com 7 anos, tinha que entrar na escola no primeiro dia útil de setembro. Eu já tinha entrado no colégio e eu ficava no colégio de 8 até as 2 da tarde. Lembra que o americano não almoça, ele come um sanduíche e janta, tá? Então ela fazia minha merenda, eu ia para o colégio e ela ficava sozinha com a Marta. Mas ela tinha receio de sair, porque como ela não sabia falar inglês, não sabia se comunicar, ela só saía com a Marta para passear com a Marta de carrinho e tudo e voltava para casa. Ela achou bem difícil a acomodação nos Estados Unidos, a integração dela lá. Bom, eu aprendi inglês imediatamente. Primeiro, porque eu tinha que aprender, eu tinha que entrar na escola. Cheguei lá em fevereiro, tinha que entrar na escola em setembro, eu tinha que aprender. E você sabe, criança aprende muito rápido, porque é o método mais perfeito de aprendizagem, que é o audiovisual, né? Eu ia patinar, o papai me deu um patins de presente no primeiro Natal que eles passaram lá, e eu ia patinar, e as meninas da minha idade iam chegando, e eu não entendia nada, mas era aquela coisa do audiovisual. Eu ia aprendendo com elas. E com isso eu entrei na escola em setembro falando fluentemente inglês, mas a mamãe não. A mamãe ficava em casa. E a mamãe já estava grávida novamente do Gilberto. Assim que nós chegamos nos Estados Unidos, em fevereiro, em fins de março, a mamãe ficou grávida do Gilberto. Ficou grávida. A gente não sabia se era menino ou menino, porque não tinha ultrassom naquela época, né? 1950. Então, aí é que piorou a coisa, porque ela estava grávida, com a Marta bebê ainda. Quando o Gilberto nasceu, a Marta ainda não tinha feito 2 anos, ela ia fazer em fevereiro, mas fez. Aí iam ficar 2 bebês para ela cuidar, né? E eu na escola, e o papai no trabalho. Então, eles tiveram a ideia de convidar uma irmã da mamãe, a irmã caçula, a Betty, a Beatriz. A Beatriz tinha uma forte vocação religiosa, muito forte. E ela teve uma decepção amorosa, e ela ficou muito traumatizada, e ela aproveitou aquela fase do trauma e foi para um convento em São Paulo. E aí a mamãe disse para o papai: Hermínio, como é que eu vou fazer com 2 bebês dentro de casa, Ana Maria na escola, e como é que eu vou cuidar disso tudo sozinha? Vamos convidar a Beatriz para vir para os Estados Unidos para ela me fazer companhia? Aí o papai disse: vamos. Eu tenho a cartinha que ele mandou para ela, para Beatriz, no convento. Era desse tamanho o envelope.
E aí a Betty disse que vinha assim, respondeu que vinha. Isso foi logo, tipo assim, abril, maio do ano que o Gilberto nasceu, em 1950. Aí a Beatriz disse que vinha. Aí pediram licença à Madre Superiora, a Madre Superiora deixou ela sair porque ela ainda não tinha feito os votos. Se ela tivesse feito os votos, não podia mais sair. Mas ela concordou em vir. Bom, aí, quando ela concordou em vir, o papai começou a juntar um dinheirinho e chegou a juntar US$ 700, mandou para ela em São Paulo, o convento era em São Paulo, através de um amigo dele da siderúrgica que tinha voltado para o Brasil. Mas ele custou muito a entregar esse dinheiro para Betty. Então ficou um pouco atabalhoada a vida dela lá para arrumar tudo, porque ela tinha que sair de São Paulo, vir para o Rio de Janeiro de trem para arrumar o passaporte, tirar um passaporte, ir na embaixada americana para tirar o visto para ir para os Estados Unidos e comprar passagem de avião e marcar a ida para o Nova, tudo sozinha e com pouco dinheiro tudo era pago, né? Bom, aí ela efetivamente fez isso tudo. Ela fez isso tudo e quando ela terminou, que ela marcou a passagem, tinha uns 3 ou 4 dias de folga, ela pegou o trem no Rio e foi à Volta Redonda para conversar com a minha tia, a tia que nasceu antes da mamãe, a sétima tia. A mamãe foi a oitava filha. Aí ela foi lá se despedir da tia Elsa e ficou lá uns 2, 3 dias com a tia Elsa e voltou para o Rio no dia de pegar o avião. Acho que era no Santos Dumont ainda. Acho não, era no Santos Dumont ainda. Pegar o avião da Panera do Brasil para ir para os Estados Unidos. Dia 22 de novembro. Dia 22 de novembro acontece que era o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o Thanksgiving. Toda última quinta-feira do mês de novembro é o Dia de Ação de Graças. E é o dia que ela pegou o avião, que ela ia pegar o avião, que ela ia viajar. Pois bem, ela voltou para o Rio de Janeiro, foi para o aeroporto. Não, minto. Ela saiu da casa da minha tia, em Volta Redonda, pegou o trem, voltou e estava indo de volta para o Rio para chegar a tempo de pegar o voo. Não é tudo que a gente sonha que se realiza, né, Bruno? Às vezes acontecem umas coisas que a gente não sabe a motivação de Deus. Mas então, a Betty pegou o trem e foi. No dia seguinte, papai e mamãe, a mamãe quase para ter o Gilberto. Gilberto nasceu dia 3, isso era 22 de novembro. E a Betty ia chegar dia 23 lá. E nada da Betty chegar. Toca o telefone. Eu fui atender. Uma senhora com uma voz muito grossa. Poderia falar com o senhor Hermínio Miranda, por favor? Aí eu falei, quem é ela? É da Companhia Siderúrgica Nacional. Papai, é com você. Mas não era, era minha tia Elsa. Ela não queria, ela ficou com medo da mamãe atender o telefone, né? Aí o papai foi atender, aí ela falou, Hermínio, olha, aconteceu uma tragédia. O que que foi? O trem da Beatriz bateu, descarrilhou, não sei, não sabemos ainda o que aconteceu, e muitos passageiros foram lançados no corredor, outros bateram com as cabeças nas outras cadeiras do outro lado. Ela ficou com tanto medo que ela pulou a janela. E no que ela pulou a janela, ela bateu com a fronte no trilho. Morreu instantaneamente. Perdão, foi um dos maiores acidentes da Central do Brasil já registrados. Eu cheguei a ver no computador as fotos. Agora eu fui ver de novo, só tinha a partir de 52. Eu acho que eles vão cortando assim os anos para não ficar muita coisa, né? Saiu tudo no Correio da Manhã. E chegou dia 23 e a Betina chegou. E a mamãe, mas Hermínio, cadê ele? Não, me ligaram da siderúrgica, falou assim. Mas era minha tia, irmã da mamãe.
me ligaram da siderúrgica dizendo que tinha havido um atraso lá na hora da passagem. Ela não pôde embarcar no dia 22, ela vai embarcar no outro dia para poder chegar aqui. Mas chegou uns 2 dias antes do Gilberto nascer, tipo assim, dia 1 de dezembro, a mamãe começou a sentir algumas contrações. E eu e a Marta, como é que ia ficar? Eu tinha 7 anos, a Marta tinha 1 ano, ela ia 1 ano, quase 2. Papai ia trabalhar. Quem ia tomar conta de nós? Aí o papai e a mamãe tiveram a ideia de pedir uma ajuda para 2 casais de brasileiros que moravam lá em Engenheiros, tinham casas grandes, e pediu a eles se eles podiam fazer o favor de ficar um comigo e outro com a Marta. E foi assim que foi feito. Quando a mamãe começou a sentir as contrações, eu fui para a casa de um e a Marta foi para a casa do outro. Um amor de gente, 2 amigos nossos que viraram grandes amigos nossos. E eu já era uma semana de férias, não tinha férias lá em dezembro, tinha férias em dezembro, sim, mas era no Natal, não era naquela época. Mamãe foi para o hospital e o Gilberto nasceu no dia 3. É aquela maior felicidade, né? Porque eles queriam um menino, que eu já tinha 2 meninas, e nasceu o Gilberto, com os olhos azuis, e ficaram felicíssimos. E a mamãe, Emílio, mas a Beatriz já chegou? Não, ainda não chegou. Ela foi atrasado mesmo o voo dela, teve que remarcar tudo, aí véspera de Natal, ficou tudo cheio e tal. Então, ela ainda não chegou, mas ela vai chegar. A mamãe ainda teve mais um problema no hospital, é que ela pegou uma gripe. E quando o Gilberto nasceu, os médicos americanos, eles eram muito severos. E eles não deixavam a mamãe amamentar o Gilberto, com medo de passar a gripe para o bebê. E ela queria pegar o Gilberto, ver o Gilberto, o bebê nasceu, eles não deixavam. E ela ficou achando que o Gilberto tinha nascido com algum defeito, algum problema de saúde, qualquer coisa, porque os médicos não deixavam ela vê-lo. Até que finalmente ela melhorou da gripe, coisa de 3 ou 4 dias depois, aí deixaram ela ir para casa. A primeira coisa que o papai fez quando soube da Betty, ele foi na casa do médico que tratava de nós, que era um amor de criatura, morava no edifício à nossa frente. Tinha uma calçadinha, ele morava num dos edifícios de 3 andares também, e era um italiano chamado Dr. Emílio Di Carlo. Já tocou o nosso coração, né? Porque a mamãe era italiana, os pais dela também. Ele foi o padrinho do Gilberto, porque ele cuidou de tudo na nossa vida nos 5 anos que estivemos lá. Pois bem, então a mamãe teve o Gilberto, voltou para casa e ela começou a achar. E o doutor de Carla falou para o papai: você está proibido de falar com ela sobre a Beatriz. O papai disse: mas doutor de Carla, como é que eu vou fazer? As meninas vão voltar da casa de onde estão, a Inês com o neném, a Beatriz ia ajudá-la. Ela não sabe falar inglês ainda, já sabe alguma coisa, mas como é que ela vai tomar conta de 2 bebês? Porque a Marta tinha acabado de fazer 2 anos, o Gilberto nascido há dias. E eu na escola. Como é que vai ser? Ele disse: olha, Emílio, sinceramente eu não sei, mas você não pode falar com ela. Ela vai ter um choque tão violento que é capaz de acontecer alguma coisa. Você só vai poder falar com ela uns 15 dias depois que ela voltar do hospital. Aí o papai ficou desnorteado. Você imagina a situação dele, sem poder ficar em casa, não tinha licença paternidade naquela época, né? Ela sem falar inglês e o neném, as fraldas do neném, ela não tinha máquina de lavar roupa e também não podia lavar roupa. No porão dos edifícios tinha máquinas de lavar roupa e máquinas de secar roupa, só que não podia lavar fralda lá. Papai contratou uma companhia
que ia lá todos os dias de manhã pegar todas as fraldas do Gilberto que ficavam dentro de um saco, entregava para eles, à noite eles vinham trazer as fraldas todas lavadas, desinfetadas e passadas. Mas a mamãe não tinha ainda aquele traquejo para falar com ela, com eles. Mas ela foi se intrometendo, se metendo no inglês e conseguiu já falar alguma coisa. Chegou o Natal, o primeiro Natal, melhor dizendo, ia chegar o primeiro Natal deles, o papai ainda não tinha falado com ela. Aí um dia ele teve que falar com ela. Bom, você já imaginou a tragédia que foi, né? Eu tenho uma foto deles no dia 25 de dezembro de 1950, foi o primeiro ano que eles passaram lá. O papai parecia que tinha levado uma surra. Eles estão sentados assim, abraçados numa mesa pequena, e a mamãe com lencinho assim no pescoço, muito batida, o papai sem cor. E a mamãe estava com literalmente 36 quilos. Você imagina, eu peso 48, 36 era 12 quilos menos do que eu peso. E ela tinha altura, eu não tenho. Eu tenho 1,53 m. Mamãe parecia que tinha diminuído. Diminuiu mesmo, 36 quilos. E assim foi o primeiro Natal deles. Não teve árvore de Natal, não teve. Papai, acho que comprou uns presentinhos para gente, mas a Marta não sabia nem o que era Natal, mas ganhou qualquer coisinha. A Marta ganhou uma vitrola. E eu ganhei uma boneca, e foi assim o nosso Natal. Não teve assim alegria de espécie alguma, né? E a mamãe não se conformava. Bom, passou algum tempo e depois de muita dificuldade entrou o ano de 51. Aí ela já começou a sair com a Marta e o Gilberto lá fora, começou a fazer algumas amizades, começou a melhorar o inglês dela e já assumia a casa toda e eu já estava no segundo ano e tal. E aí a- ela começou a querer fazer um curso de inglês. Aí o papai disse, Inês, mas não é época de você fazer o curso de inglês. Marta, bebê, não. Você fica com as crianças 2 vezes por semana e eu vou fazer. Era uma escola que ficava perto, um curso. E ela foi 2 vezes por semana, fez o curso e se formou em inglês. Aí ela já podia sair sozinha, já podia ir no supermercado, porque eu estava ajudando a fazer supermercado. Eu ficava com a Marta e com o Gilberto, se ela quisesse ir no doutor de Carlo, por exemplo. Eu já tinha 8 anos, quase 9. E os vizinhos, muito amigos, muito os vizinhos americanos, muito amigos, né? E aí papai começou a sair com ela. Às vezes ele saía para um jantar, às vezes eles foram até num restaurante uma vez e tinha um cantor novo que estava saindo naquela época, já era algo famoso, e eles ficaram muito contentes, eles não sabiam que ele estava cantando naquele restaurante, era o Frank Sinatra. Hum. Só o Frank Sinatra, né? Só. Então, foi uma alegria para eles, uma das poucas alegrias naquela época, né? E aí o papai tinha que viajar também para fazer cursos, né? De acordo com o trabalho dele, e já ia fazer 2 anos que nós estávamos lá, desde 1950, já era 52, e ele tinha que viajar, e um dos primeiros lugares que ele foi o prédio da IBM, para ele, como contador, já era o contador em Nova York, o chefe do escritório, ele foi ver simplesmente os primeiros computadores que foram construídos no mundo pela IBM. Mas só que não era um computador, eram máquinas da altura quase que do telhado. Máquinas, assim, não era, não sei se era
que material era aquele, mas eram cinza, tipo uma geladeira que hoje é prateada, né? Eram armários assim prateados, a sala inteira em volta. Todas as pessoas que foram ficaram abrir as portas daqueles armários, eu só via fio e luzinha piscando lá dentro. Papai ficou bobo, né? Com os primeiros computadores. Bom, a ascensão dele na siderúrgica foi muito grande. Ele também fez um curso num banco que era muito importante para as relações com a companhia siderúrgica. E ela em casa tomando conta de tudo lá e na casa para ele poder viajar e fazer essas coisas todas. A Inezinha de Aerowalk. Bom, aí o papai foi fazer um curso no Exim Bank. O Exim Bank era X, é X, e M Bank. X, exportação, importação, o Banco de Exportação e Importação, Exim Bank. O Exim Bank tinha muita ligação com a siderúrgica, porque eles precisavam de ferro e aço e de tudo quanto era país do mundo para reconstruir o mundo que tinha acabado de sair da guerra. Os Estados Unidos, que sempre ajudavam os outros países, eles tinham contratos milionários com a companhia siderúrgica. E o papai se tornou muito conhecido deles, se enfronhou no método, no modus operandi deles, e foi mais uma coisa na carreira dele. Isso ajudou muito ele na carreira dele inteira. Bom, com tudo isso que aconteceu, Bruno, aconteceu uma coisa muito interessante também. O papai almoçava na cidade, em Manhattan, no restaurante, saía do restaurante e entrava numa livraria que tinha perto, ó, onde é que ele ia entrar, né? Tinha que entrar numa livraria. Nessa livraria, eu não sei que ano foi, nós ficamos lá de 50 a 54, mas ele entrava nessa livraria e encontrou um livro no sebo, num sebo. E esse livro foi o motivo do primeiro artigo que ele escreveu para o Reformador, chamado Você Vive Depois da Morte. O livro chamava-se Você Vive Depois da Morte, You Live After Death. E tinha uma chamadazinha assim na capa do livro, dizendo assim, Reincarnation, Fact or Fiction, ou seja, reencarnação, fato ou ficção. Aquilo chamou a atenção dele. Ele comprou o livro, levou para casa. Eu não sei quando foi, mas ele guardou esse livro. Foi o primeiro artigo que ele publicou no Reformador, fora aquele do divisionismo e espiritismo, que aquilo foi uma carta para o doutor Vantuil. Esse foi o primeiro artigo dele. Mas ele já estava com umas minhoquinhas na cabeça, uns pensamentos a respeito da vida, da morte e tudo mais que tinha acontecido. Bom, Bruno, aí termina vai começar a terminar a nossa estadia nos Estados Unidos. E aí, Bruno, essa foi assim a primeira parte da nossa vida nos Estados Unidos, de tudo que aconteceu de bom, de maravilhoso, nascimento do Gilberto, as coisas que nós fizemos. Para mim, então, foi, digamos assim, eu ainda não voltei dos Estados Unidos, ainda não voltei. Eu me descobri lá, entendeu? Eu descobri que eu existia lá, fui alfabetizada lá. E então eu tenho um amor pelos Estados Unidos, uma coisa quase que espiritual. A mamãe se distinguiu muito, porque a coitadinha, o que ela trabalhou, o que ela sofreu, o que ela empurrou o papai, o que ela ajudou o papai. E o primeiro, aquele empurrãozinho, você vai se candidatar a essa vaga nos Estados Unidos, vamos criar nosso filho nos Estados Unidos. E foi isso, essa foi a primeira parte da vida deles lá. E aí, Bruno, vamos passar para uma outra parte, vamos passar para a volta deles ao Brasil. Por quê? O antecessor dele ficou 2 anos, teve um contrato de 2 anos na contabilidade em Nova York. Mas o papai, quando terminou 2 anos, foi estendido por mais 2 anos. Então, ficamos 4 anos. E aí, quando terminou o quarto ano, ele foi estendido por mais um ano.
Aí ficamos até outubro de 54 e aí voltamos para o Brasil. E aí vai começar a carreira dele e as outras coisas da Inezinha de Airoca, no Brasil. Depois de atravessar o Atlântico de navio, um transatlântico maravilhoso, chegamos no Brasil. Bom, Ana Maria Miranda, você falando sobre sua mamãe, no início você falando dela mocinha, ainda namorando com o professor Hermínio. Pessoal, eu tenho fotos de todas as épocas da vida de Ana Maria Miranda, né? Ana, é uma constatação, viu? Não é um elogio barato, é uma constatação. Ana, desde o do bebezinho, a criancinha, a mocinha, a moçona e a Ana, Ana sempre foi uma bela mulher, né? Mas, Ana, Ana Inês Chiarelli de Miranda era de uma beleza mesmo. Ana não está carregando nas tintas. Estonteante, né? E com os olhos verdes, né? Pessoal, a gente vai ver o próximo programa, não percam, porque a gente vai trazer aqui, Ana vai continuar falando sobre essa saga. Para mim é uma saga, viu? Estou escutando, viu, Ana? A volta do Brasil, mas a gente vai ver aqui, com muita delicadeza e distinção, Ana nos colocou à disposição das fotos, né? A gente vai ver a casinha de madeira, a gente vai ver Ana com Gilberto e Marta, bebezinhos, a gente vai ver até o casal dançando. Eu posso falar porque a fotografia vai ser reveladora, né? Uma coisa linda, né? Então, aguarde, assistam o nosso próximo programa, a vinda de Dona Inês e Hermínio, os meninos, para o Brasil. Mas eu queria pedir a você, Ana, para fazer a prece final de um programa tão lindo, você finalizar com a prece. Tá bom, Bruno. Jesus, só temos que agradecer muito emocionadamente, porque foi uma fase bastante difícil da vida do papai e da mamãe, desde que eles se conheceram, e todos dois muito valentes, jovens ainda, com dificuldades, mas foram muito intuídos pelo Senhor, muito abençoados pelo Senhor em todos os sentidos. Foram protegidos, o Senhor os carregou no colo e fez deles dois vencedores. Eles lutaram contra todas as coisas que aconteceram, se fizeram, enfrentaram todas as batalhas com muita força, muita coragem, muita fé, muita religião dos pais deles. Mamãe foi uma grande mãe, aliás, herdada da mãe dela, e o papai foi um grande pai, herdado da mãe dele também. E nós agradecemos ao Senhor por tudo isso, pela nossa vida, que nos moldou para aquilo que viria depois. E tudo foi belo, tudo foi belo. Até as dificuldades foram abençoadas. Muito obrigada por tudo, sempre e eternamente. Grata. Bem, meus queridos amigos e irmãos, encerrando o nosso programa, quero dedicar esse programa, como sempre faço, à minha mamãe, Evinha. Evinha, um beijo. Pessoal, eu queria fazer um convite, eu vou sempre fazer isso de agora em diante, não é? Quando a gente termina o programa, a gente anunciar o programa seguinte. Amanhã a gente vai ter o programa Resenha Literária, com o documentarista Silvio Mariano, sobre duas obras, né? Amanhã às 20 horas no nosso canal. Quem puder ver, acesse aí o nosso canal, pode ver a hora que quiser. Agora vai ao ar às 20 horas. E semana que vem, pessoal, vocês não sabem, né? Eu assistiria esse programa com a Maria Miranda até desencarnado, viu? Então, vendo assim, terça-feira. Então, agora não tenho pressa. Espero assistir
na carne. Faço que nem Dona Heloísa. Não tenho pressa, né? Ana, querida, cada vez mais gosto de você, viu? Está aumentando, Obrigada. né, minha simpatia com o seu carisma, né? Minha irmã querida, um beijo. Até para a semana. Você também. Muito obrigada por tudo, Bruno. Boa noite a todos. E parabéns pelo tablet, Ana Maria. Ana Maria analógica se tornando tecnológica. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos.